Na verdade, eu gosto de dizer que você não precisa de lembrar do meu nome, você precisa de Jesus. Às vezes nós chegamos em alguns lugares e é comum as pessoas quererem registrar muitas coisas, mas eu costumo dizer que quando Deus vem, quando Jesus desce, Ele toca, Ele muda tudo. Você não vai lembrar quem foi que falou o quê, você vai lembrar que Jesus tocou você, que Jesus falou com você, e você nunca mais vai se esquecer disso. Hoje nós não somos mais assim tão novinhos, mas o Senhor é bom, Ele usa novo, Ele usa velho, Ele usa todo mundo. Quem tiver disponível para Ele, Ele quer usar. Então você nunca vai ser novo demais, nem velho demais, porque Deus quer fazer. Viu? Você nunca chegou no fim da linha para Deus. Deus sempre tem mais para você. E é isso, nós somos o departamento de adolescentes. Se alguém puder arrumar uma água para mim, eu agradeço. E é muito, muito bom estar com vocês hoje. O Senhor preparou essa agenda. Nós estávamos ontem no Ministério Colheita. Estamos muito felizes de estar aqui com vocês hoje. Ouvimos coisas muito boas a respeito dessa igreja. Obrigada, meu anjo. E fiquei muito feliz de entrar aqui e sentir um povo que tem fome e sede de Deus. Amém? Eu ia pregar uma palavra, não vou mais. Deus mudou, então tenha um pouquinho de paciência comigo. E abre comigo lá em Ageu, capítulo 2. Se precisar, dá uma olhadinha aí no índice. Fica depois de Sofonias, antes de Zacarias. Está mais para o finalzinho do Antigo Testamento. Aleluia. Alguém sabe me dizer que horas termina o culto hoje? 2 horas da tarde. Ok. Isso é um perigo, hein? Isso é um perigo. O pastor gosta de falar, né? Ele já viu. Vamos lá. Ageu capítulo 2, versículo 1 diz assim: No segundo ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor. Sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, e o meu espírito habita no meio de vós. Não temais. Pois assim diz o Senhor dos exércitos, ainda mais uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. E farei abalar todas as nações, e todas as coisas preciosas de todas as nações virão. E encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. E a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos. E nesse lugar darei paz, diz o Senhor dos exércitos. Eu gosto muito dessa passagem. Ela é muito interessante. A palavra diz que, se você for estudar um pouquinho, eles tinham voltado de cativeiro, o templo estava destruído. Então Neemias reconstrói os muros. Eles têm todo aquele processo. Esdras encontra o livro do Senhor. Eles choram, eles se arrependem. Eles abandonam do meio de si o pecado. E eles chegaram nesse ponto. Num ponto onde Deus usa esse profeta chamado Ageu para liberar uma palavra sobre eles. E ele diz: no segundo ano do rei Dario, no 7º mês, no 21º mês, veio a palavra do Senhor.
E é interessante que nós gostamos, eu particularmente amo ouvir a voz do Senhor, eu amo quando o Senhor fala comigo. E eu creio que com você é assim, amém? Você gosta de ouvir a voz do Senhor? Amém, aleluia. É muito bom ouvir a voz do Senhor. Mas eu tenho aprendido que Deus tem a hora de falar. Ele tem uma hora certa para falar. E o que Ageu está dizendo aqui foi no 2º ano do rei Dario, no 7º mês, no 21º do 7º mês. Muitas vezes nós estamos desesperados com o Senhor. Deus, fala comigo, fala comigo, fala comigo, fala comigo, fala comigo, fala comigo. Nós não sabemos parar para ouvir. Nós precisamos entender que Deus tem a hora certa de falar. Porque se Deus fala conosco no momento que nós não estamos prontos para ouvir, nós podemos jogar tudo fora. Então ele diz, o Senhor falou no 7º ano. De repente, está chegando o tempo em que o Senhor vai dizer para você, talvez seja essa manhã. Que dia é hoje? No 4º dia do 12º mês de 2016, o Senhor falou comigo. Então a Bíblia diz que ele falou o seguinte: fala a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? Ele está dizendo, fala ao governador, fala ao sumo sacerdote, fala a todo o povo. Fala para a liderança, fala para os adoradores, fala para aqueles que entram na presença de Deus, fala para aqueles que amam a Deus, fala para todo o povo. Quem dentre vós que tenha sobrevivido? Sabe o que? Muitas vezes nós olhamos ao nosso redor e a nossa situação é muito parecida com a desse povo. Eles tinham voltado de cativeiro. Eles tinham abandonado, muitos deles abandonaram as suas famílias, as suas esposas, porque eles estavam contra a lei de Deus na época. Eles reconstruíram muros, eles reconstruíram templo. E de repente, bate uma coisa em nós como cristãos chamada desânimo. Hoje eu não vou para a igreja, que eu não estou muito afim, hoje eu estou meio cansado, trabalhei a semana inteira. Não, eu já sei como é que vai ser a palavra do pastor, eu já sei, eu não estou afim. A gente começa a desanimar. Mas nós esquecemos daquilo que nós da caminhada que nós construímos com Deus ao longo desse período. Então, Ageu está dizendo aqui, quem dentre vós que tenha sobrevivido? Você pode dizer para a pessoa do seu lado, você é um sobrevivente. Talvez você olhe hoje para essas cadeiras que estão vazias e você se lembre de pessoas que começaram com você nessa caminhada. Talvez você se lembre de pessoas que um dia queimaram de paixão pelo Senhor e você olhava para elas e você dizia, um dia eu quero ser assim. Mas de repente você olha ao redor e essas pessoas não estão mais ali. Por diversas razões. E você olha para si mesmo e você diz, eu não construí nada em Deus. E o desânimo só te pega porque você diz, eu não tenho nada com Deus. Eu não vi Deus fazer nada na minha vida. Mas Ageu está dizendo, quem dentre vós que tenha sobrevivido, deixa eu te dizer isso, você tem uma história com Deus. Se você olhar para o dia 3 de dezembro de 2016, talvez você não enxergue nenhuma mudança. Porque nós temos uma tendência triste como cristãos, nós nos esquecemos facilmente. E eu creio que por isso, Salomão tenha dito em Eclesiastes, lembra-te do teu Criador, lembra-te. A gente precisa continuar lembrando o tempo inteiro. Porque nós temos tendência a esquecer de tudo que Deus fez por nós. Então talvez se você olhar para ontem, você não consiga enxergar mudança. Na sua vida, no seu chamado, no seu ministério, na sua família. Eu não sei no que você precisa. Mas quando você coloca os seus olhos lá atrás, você não pode negar que Deus tem feito uma obra na sua vida. E que você passou sim por tempestades, e você passou sim por aflições, e você passou por situações que você pensou que você não fosse sobreviver, você passou por momentos onde você gritou com Deus e você dizia, eu não aguento mais, mas de repente você olha hoje, e você sobreviveu. A palavra de Deus nos diz que Deus não tem nos dado fardo maior do que aquilo que nós podemos carregar. Deixa eu te dizer isso, Deus não vai além do seu limite. Mas se você está aqui hoje é porque você
sobreviveu a um processo de Deus. Eu tenho encontrado uma dificuldade na igreja brasileira. Nós temos viajado bastante. E isso não é motivo de glória para ninguém. Isso é só motivo de trabalho. A gente só rala. E é uma delícia, gente, gastar a vida para Deus. Como é bom. A gente sabe que a gente continua sendo vaso de barro, a gente é pó. Não tem nada que a gente vai fazer na vida que vá suprir tudo que Deus tem feito por nós. Tudo que Ele fez só lá na cruz. Se fosse só aquilo já bastava. A gente não ia conseguir pagar com o resto da nossa vida. Mas ainda assim a gente quer tentar. A gente quer gastar a vida para Deus. A gente quer oferecer para Ele e fazer como a palavra diz. Fazer com que Jesus enxergue em nós o fruto do seu penoso trabalho. Mas eu tenho encontrado uma dificuldade na igreja brasileira. Nós queremos pular os processos de Deus. E Deus não faz nada sem processos. Deus não faz nada sem preparar você primeiro para isso. O que acontece com Davi? A Bíblia diz que Davi estava lá esquecido, completamente esquecido. O profeta chega na casa de Jessé e fala: cadê seus filhos? Ah, são esses aqui. E apresenta 7 filhos para ele. Abinadab, vai lá. Não, não é esse, não é esse, não é esse. Deus, não é nenhum desses. O Senhor vai fazer nascer um outro filho. O que está acontecendo? Não estou entendendo nada. Então Samuel pergunta para Jessé: acabou seus filhos? Ele diz: não, tem um lá. Não, verdade, tinha esquecido dele. Como é que você esquece um filho, gente? Tinha esquecido dele. E a Bíblia diz que Samuel falou: então ninguém vai sentar na mesa até Samuel chegar. Até Davi chegar. Então Davi é chamado, ele chega lá e ele é ungido. Mas sabe o que acontece com Davi? Depois que ele é ungido, rei de Israel, ele volta a pastorear a ovelha. E por 36 anos, ele é perseguido, ele é humilhado, ele enfrenta batalhas, ele vê gente morrer ao seu redor. E só depois, Deus coloca ele como rei de Israel. Então ele pode ser chamado como homem segundo o coração de Deus, mas por causa de um processo. Sabe o que é interessante? Nós temos... Quantos aqui querem uma cura de Deus? Você sabe que para ser curado você precisa estar doente, né? A gente quer cura e não quer doença. Quem aqui quer restituição? Como é que você vai ser restituído de uma coisa que você não perdeu? Você precisa perder. Você quer milagre? Você precisa de impossível. Como é que você quer milagre se você não tem um impossível? Você quer uma coroa de glória? Você precisa da cruz. Deus é um Deus de processos. E se você chegou aqui hoje é porque você tem passado por esses processos. Você está sobrevivendo. Talvez você possa dizer assim: eu não estou vivendo, eu estou sobrevivendo. Eu estou levando do jeito que eu tenho força. Mas você chegou até aqui. Nós não podemos desvalorizar aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Essa é a minha dificuldade com a igreja brasileira hoje. A gente não quer passar no processo. A gente quer tudo pronto. A gente é geração da tecnologia, do fast food, né? Tudo rápido. Demorou mais de 5 minutos. Deus, eu fiz a oração faz 16 minutos. Era para o meu pedido ser atendido em 15. Não vou esperar mais. Você quer saber se tem crente na fila? Procura o cara que está reclamando. É verdade, eu não estou brincando não. É triste, mas é verdade. Você está na fila do banco, aquela fila enorme assim, aquela coisa linda. Alguém faz um assim, ó. Pronto, começou. Aí o crente começa. Porque essa fila, misericórdia, ainda usa, né? O crentez para reclamar, como se justificasse alguma coisa. Obrigada. Você não pode fugir do processo de Deus. A espera faz parte do processo de Deus. Chegar até esse ponto, na sua vida, no seu ministério, no seu coração, na sua família. Quantas coisas você tem esperado em Deus? Que até hoje não se cumpriram. A palavra de Deus diz, Amós, se eu não me engano, ele diz: Senhor, aviva
a tua obra no decorrer dos anos e no meio dos anos fazia conhecida. Sabe por quê? Porque no meio do caminho a gente tem um problema. Eu gosto de começo das coisas, eu amo os começos. Porque no começo Deus acabou de falar, a gente está empolgadão. É isso aí, eu vou para as nações, e eu vou conquistar o Brasil para o Senhor, e eu vou conquistar a minha família para o Senhor. O Senhor disse que eu tenho um chamado. Beleza, passa uma semana. Ó céus, ó terra, ó mar. Não sei se esse desenho é da época de alguém aqui, minha mãe sempre fala dele. Ó, e agora? E agora? Porque a empolgação vai embora no meio do caminho, que a gente se esquece do que Deus disse. No meio do caminho, a gente parece que desconhece Deus. Nós temos uma tendência de quando nós estamos distante das pessoas, a nossa mente vai trabalhando, ela vai inventando coisas a respeito, né? Então, se você fica muito tempo distante do seu pastor e ele te dá uma direção, e você não sabe o porquê daquela direção, você começa, já começou. Começando a pedir coisas sem sentido. Mas por que disso? Ou então, alguém pede, fulano está querendo desaparecer. Porque você não está perto. E se no meio do caminho você não está perto de Deus, você começa a duvidar do que Ele te disse. Se no meio do caminho você não tem relacionamento com Deus, você começa a duvidar de que o que Ele prometeu realmente vai se cumprir. E ainda que você abra os seus olhos e veja que Deus está trabalhando na sua vida, você olha e você diz, Deus não fez nada por mim. A ingratidão é um veneno para o cristão. É um veneno para o cristão. Porque ela te leva a uma amargura de alma, de espírito, onde você não reconhece o que Deus tem feito na sua vida. Então, Ageu está dizendo, quem dentre vós que tenha sobrevivido? Olha bem para essa pessoa linda e amada de Deus do seu lado e diz para ela, você sobreviveu. Para de pensar de que Deus não fez nada na sua vida. Fecha sua boca para reclamação em nome de Jesus. Eu costumo dizer que cristão tem uma mania irritante. É uma disputa para ver quem está pior. É verdade. Você não pode chegar para o irmão do lado e falar assim, eu estou com dor de cabeça. Ele, nem me fala. Minha cabeça, minha coluna, meu joelho, meu baço, está tudo doendo. Porque parece que a gente está pior que o outro. Eu não entendo isso. Mas se você chegou até aqui, é porque o Senhor te sustentou. Olha para trás. Você já não é mais quem você era antes. Olha para trás. Você já não pensa mais como você pensava antes. Você já não age mais como você agia antes. Deus tem trabalhado em você e você nem percebeu. Então ele diz, quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é nada aos vossos olhos? Tem uma coisa na nossa vida que a gente só vê com amadurecimento. A palavra de Deus diz que a criação, lá em Romanos, a criação está aguardando ansiosa a manifestação dos filhos de Deus. No original, essa palavra manifestação dos filhos de Deus, ela está dizendo a manifestação dos filhos maduros de Deus. Aqueles que entenderam o propósito. Mas amadurecimento vem também com processo. E quando você amadurece, aquilo que para você antes era, esse é o ápice que eu vou chegar em Deus, isso aqui é glória. Quando você amadurece, você fala, isso aqui não é nada. Quando você está começando, você acha que está com o microfone na mão, é tudo que você pode fazer para Deus. É o lugar que você quer estar, em cima do púlpito. Eu não sei o que acontece, eu acho engraçado. Judson faz uma brincadeira, sempre que ele vira, ele fala, o dia que eu tiver uma igreja, eu vou dar um microfone para cada um. E assim todo mundo vai ficar feliz. Porque é tão triste, às vezes, que quando a gente é novinho na fé, quando a gente está imaturo, às vezes a gente nem é tão novo na fé assim, mas está imaturo, é uma pena. E a gente acha que o lugar máximo que nós vamos chegar em Deus é estar em cima do altar. Entenda, eu não estou menosprezando isso, é uma honra, é um privilégio, é um prazer que nós não merecemos.
Mas o microfone na mão não é um chamado. Tá na frente falando para as pessoas não é nada. Se a sua vida não influencia os outros. A palavra de Deus diz que nós somos carta de Deus. Se as pessoas não olham para você, elas não leem Jesus, tem alguma coisa errada. Mas será que você pode pensar em coisas que lá atrás para você eram, uau, extraordinárias? Isso é tudo que eu quero viver. E hoje você olha, você já viveu e você fala, mas era só isso. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz, quem foi que conheceu a mente do Senhor? Será que alguém pode falar, Deus, faz assim? Será que alguém pode dar um conselho para Deus? Não, porque o pensamento dele é muito mais alto do que o nosso. E o caminho dele é muito, muito mais alto do que o nosso. Ninguém pode chegar até ele. Aquilo que até hoje você achou que seria o máximo que Deus poderia fazer por você. Deixa eu te dar uma feliz novidade. Não é nem o começo. Deus quer usar você. Mas Ele não quer usar você como um objeto, uma coisa que Ele usa e depois Ele joga fora. Não. Ele quer fazer de você algo para honrar o nome dEle. Ele quer moldar você. Ele quer trabalhar você. Ele quer limpar você. E Ele quer colocar dentro de você um tesouro precioso. Paulo diz, nós temos um tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Deus quer colocar em nós um tesouro. Nós nunca vamos ser o tesouro, mas nós vamos carregá-lo. E vai ser muito maior do que você poderia imaginar. Nem os seus maiores sonhos podem chegar perto daquilo que Deus está planejando sobre você. Versículo 4 ele diz, ora pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor. Sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor. Diz para a pessoa do seu lado, seja forte. Sabe uma outra coisa interessante? É que muitas vezes nós estamos esperando que Deus nos faça fortes. Nós estamos esperando o céu abrir, uma revelação divina, o anjo desce, o raio explode e aí Deus fala, eu vou te fazer forte agora. Mas não é isso que a palavra está dizendo. Ele diz, você, seja forte. Levanta, acorda. Para de resmungar, para de reclamar e seja forte. E nós estamos esperando um milagre do céu para que a gente se levanta e se mova. Se levante e se mova. Isso não vai acontecer. Você é quem precisa ser forte. Você é quem precisa de posicionamento. Você é quem precisa estar no lugar onde Deus te chamou para estar. Deus não vai te colocar lá. Como vai ser isso? Como a palavra de Deus diz que Davi foi estabelecido? Lá no lugar secreto, quando ninguém estava vendo Davi, só as ovelhas ao redor, a palavra de Deus diz que ele tinha uma harpa. Eu creio que ele compunha as canções ao Senhor ali. Cercado de ovelhas, ele podia dizer, o Senhor é meu pastor. Eu não tenho falta de nada. Como que Davi chegou a ser rei? Porque quando ele estava lá fugindo de Saul, e a Bíblia diz que os endividados foram atrás dele, os perseguidos, os desacreditados, os homens maus, se enfiaram numa caverna dentro da caverna junto com ele. O que ele fez? Sentou com ele e começou a disputar quem estava pior? Não. Ele se levantou. Ele foi para aqueles homens um referencial. Deixa eu te dizer uma coisa, a coisa está ruim para você? Está feia para você? Se levanta. Seja você um referencial para as pessoas que estão ao seu redor. Não deixa ninguém ouvir da sua boca uma palavra de murmuração. Não deixa ninguém ouvir da sua boca uma reclamação. Não deixa as pessoas olharem para você e dizerem, ele não está legal, não. Eu não estou dizendo que você não pode ficar bem. Mas tem lugar certo para chorar. Tem lugar certo de clamar.
E o lugar mais alto que você pode chegar no seu clamor é aos pés de Jesus. Muitas vezes nós achamos que nós estamos compartilhando. Ai, ora por mim. Tá tão mal. Aí você fala com um, fala com dois, fala com três. Daqui a pouco você falou com todo mundo na igreja. Não estou dizendo que você não tem que procurar os seus irmãos. Você tem. Você tem que ter algumas pessoas com quem você possa contar, com quem você possa chorar junto. Tem sim. Mas você não pode chorar para sempre. Você precisa ser forte. A palavra de Deus diz: aquele que vai andando e chorando, levanta a preciosa semente, esse trará os seus muitos feixes consigo. Mas sabe como é que é isso? É andando e chorando. Não é chorando e chorando. Você caminha, você pode até chorar no meio do caminho, mas você continua caminhando. E muitas vezes a gente para só para chorar. Deixa eu te dizer uma coisa: chorar resolve alguma coisa? Deixa eu te fazer essa pergunta de todo o meu coração, como alguém que chora também. Chorar resolve alguma coisa? Não. Dá aquela alimentada na alma, né? Aquela esvaziada boa assim. De repente você sente o alívio, mas passou. Não resolveu nada. O que vai resolver? Você ir na fonte certa. Seja forte. Seja valente. Se posiciona. Não é tempo mais da igreja do Senhor ficar choramingando. Ah, a política está ruim. O aborto vai ser aprovado. Ah, a corrupção no Brasil. É mesmo? O que você está fazendo por isso? Quantas vezes você rasgou seu coração diante de Deus, dizendo: poupa, Senhor, o seu povo, como a palavra de Deus diz lá em Joel? Quantas vezes você se colocou como sacerdote entre o alpendre e o altar e clamou: ó Deus, poupa o Brasil? Quantas vezes você chorou pelos abortos que já acontecem na nação? Porque é muito fácil entrar em debate de Facebook. Ah, tem tanto filósofo de Facebook na nossa vida hoje. Gente, é incrível, é verdade. A gente entra em cada uma. Não é verdade? A gente entra em cada uma. Uma discussão que você sabe, você não vai mudar a opinião da pessoa, a pessoa não vai mudar a sua opinião, não vai mudar nada. Mas o que realmente muda, a gente não faz. A gente é forte para bater boca. Mas nossos joelhos, como é que estão? Estão gastos? Seu joelho está gasto? De oração? O seu estômago está doendo de tanto jejum que você está fazendo pela nação? É fácil chorar, gente. É muito fácil. Mas o Senhor está nos chamando para um nível mais alto essa manhã. Ele está nos chamando a nos posicionarmos, a sermos fortes. Amém? Talvez não tenha sido essa a palavra que você esperava para um domingo antes do almoço. Talvez o almoço fique um pouco indigesto. Mas segura um pouquinho, é em amor, tá bom? E a palavra de Deus diz: e tu e todo o povo, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Aí a gente é forte. A gente se posiciona e a gente diz: não vou mais resmungar. Não vou mais murmurar como o povo no Egito, dizendo: eu quero comer cebola quando eu tenho maná. Mas a gente cruza os braços e fala: estou forte, Jesus. Pode fazer o que o Senhor quiser. É agora. Eu tenho aprendido que Deus vai fazer o trabalho dele, não o nosso. Nós temos um papel, nós temos uma função. Nós não podemos colocar tudo na conta de Deus. Olha, Deus vai me enviar para as nações, mas você não estuda um idioma. Deus vai me fazer uma pessoa que vai levar justiça. Eu quero atuar na sociedade como advogado, como juiz. Eu vou ser um ensinador de justiça, como a Bíblia diz, mas você não quer saber de fazer faculdade. Deus vai trazer a minha família inteira para o Senhor. Mas a mãe pede para lavar uma louça, não tem coragem. A gente quer ser forte às vezes, a gente até é forte, mas a gente não quer trabalhar. Um dia eu ainda vou pregar no culto de domingo à noite. Eu vou ser um professor da escola bíblica dominical. Mas você não lê a Bíblia.
Eu vou fazer parte do ministério de louvor, mas você não adora na sua casa. A gente está esperando que Deus faça todo o nosso trabalho. É muito fácil a gente falar, Deus não fez. Joga na conta de Deus. Ele paga mesmo. Mas não é assim. Nós temos o nosso trabalho. Como é que foi que Gideão venceu a batalha? Foi com 300, não foi? Foi, mas ele teve que lutar. Foi um milagre ele vencer aquela batalha? Foi um milagre. Como é que foi que Davi venceu diversas batalhas? Ele teve que lutar. Se ele ficasse parado, enfia a espada aqui na terra, pronto, Senhor, pode fazer, fica à vontade. Como é que Davi derruba Golias? Esses dias eu ouvi uma coisa muito interessante. Golias estava ali pronunciando um princípio no reino de Deus e Saul nem percebeu. Me dá um homem posicionado, um só, pode mudar uma nação inteira. Será que é você? Mas Davi precisou se levantar e falar, eu vou lá, eu sou esse homem. Ninguém falou para ele, ô Davi, será que não é você, querido, que vai derrubar o gigante, salvar o país inteiro? Não. Às vezes, talvez Davi tenha até soado arrogante. Eu vou lá, eu sou um homem. Eu vou lá, ele só quer um, estou aqui. O conselho de Davi para Salomão, antes de Davi falecer, é, seja homem. Mas sabe o que é difícil hoje em dia? Nós temos muitos meninos na igreja. Sabe como que a gente prova isso? Quem é que já foi corrigido por alguém na frente de outra pessoa? Como é que você ficou? Se mordendo, né? Por dentro. Aquele pensamento legal. Quem ele pensa que ele é para falar comigo desse jeito? Peraí, gente, o tangedor parou aqui. Não consigo profetizar sem o tangedor. Tô tipo Eliseu. Quem que ele pensa que é? Você já passou o dia inteiro no mutirão na igreja, lavando, varrendo, e aí chegou aquele irmão, ele chegou no fim do dia, sabe? Nos últimos 5 minutos, só para o pastor ver. Sempre tem, gente, relaxa, toda igreja. E aí o pastor chegou e estava vendo aquele irmão, e foi justo na hora que você estava bebendo uma água, você nem estava ali para receber um elogio. Aí o pastor passou, irmão, muito obrigada, viu? Deus te abençoe. E você pensa, caramba, o cara passou 5 minutos aqui, eu passei o dia inteiro, nem um aperto de mão. Não me pagou nem um cafezinho. A gente está mimado, gente. A gente está menino. Mas Paulo diz, quando eu entendi as coisas, quando eu era menino, eu agia como menino, eu pensava como menino, eu falava como menino. Mas quando eu entendi que eu tinha que ser um homem, eu deixei as coisas de menino. E para trabalhar para Deus, você não pode ser menino. Você tem que ser maduro. Você tem que ser maduro para ser corrigido na frente de alguém. Você tem que ser maduro para não receber elogios. Você tem que ser maduro para fazer para Deus e não para os homens. Mas você precisa trabalhar, você precisa se mexer. A palavra de Deus diz que o reino de Deus ele é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Os que se esforçam se apoderam do reino de Deus. Deixa eu correr aqui. Aleluia. Então ele diz, trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor. Quantas vezes Deus vai precisar dizer para você que Ele está com você? A gente às vezes faz umas orações sem sentido. Deus, fica comigo. Ele já disse que estaria. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A gente está perdendo tempo pedindo coisas que Deus já deu. A gente começa a agir na nossa vida e fazer tudo como se Deus não estivesse presente. A gente toma decisões como se a dele não importasse, como se a opinião de Deus não importasse. Deus está conosco o tempo todo.
Ele está conosco quando nós estamos fazendo a coisa certa. Ele está conosco quando nós estamos discutindo com o nosso esposo, com a nossa esposa. Ele está conosco quando a gente está corrigindo os nossos filhos. Ele está conosco quando nós estamos discutindo com os nossos irmãos. Ele está conosco quando você acessa aí alguma coisa na internet que não devia. Ele está conosco quando você está mentindo e ele sabia a verdade. Ele está conosco o tempo inteiro. E se nós passássemos a viver como se Deus estivesse conosco o momento, todos os momentos, eu tenho certeza que nós pecaríamos muito menos. Muito menos. Eu tenho certeza que nós falaríamos mal dos nossos irmãos muito menos. Eu tenho certeza que a fofoca na igreja não ia acontecer. Porque nós estaríamos conscientes disso, Deus está conosco. Mas tem uma hora na nossa vida, assim, um momento do nosso dia que parece que a gente esquece que Deus está conosco. Então ele diz, e segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, o meu Espírito habita no meio de vós, não temais. O Senhor está dizendo, eu fiz uma aliança com vocês. Quando você tem um relacionamento com alguém, aliança é para quem? Aliança é para você, é para a pessoa ou é para os outros? Eu vou ser sincero, eu não preciso de uma aliança no meu dedo para saber que eu tenho um relacionamento com a pessoa que eu amo. Para quem que é aliança? Para os outros verem. Para os outros saberem. Porque eu posso ter um pedaço de ouro no meu dedo ou não. Não me importa, eu tenho um relacionamento. Isso aqui é só para selar. É só para provar. É só para mostrar para as outras pessoas. Sabe o que Deus está dizendo? Eu tenho uma aliança com você. E todo mundo vai saber disso. As pessoas sabem que você tem uma aliança com Deus? Porque os anjos sabem, os demônios sabem que Deus tem uma aliança com você. Mas as pessoas sabem que você tem uma aliança com Deus? Tem uma frase que eu gosto muito. Não vou me lembrar agora de quem é. Mas diz assim, um cristão não é cristão, a menos que a família dele tenha certeza disso. Sabe por quê? Quem te conhece melhor? O seu mau humor, o seu bafo, o seu cabelo bagunçado quando você acorda de manhã. Sua família. Eles sabem que você é cristão. Eles podem dizer, essa pessoa pode ter o defeito que for, mas é uma pessoa de Deus. As pessoas ao seu redor sabem que você tem uma aliança com Deus pela vida que você leva, não pelo que você fala. Gosto de uma outra frase muito boa, ela diz assim, pregue o evangelho a todo tempo. Se necessário, fale. Você prega o evangelho com a sua vida. Você expressa o reino de Deus com quem você é, não com quem você fala. As pessoas sabem que você tem uma aliança com Deus. Porque olha que interessante, o mundo inteiro sabe que Deus tem uma aliança com o ser humano. Por quê? Choveu, a arco-íris está lá. Eu tenho uma aliança com eles. Como é que você tem agido para que as pessoas saibam que você tem uma aliança com Deus? Então ele diz, segundo a aliança que fiz convosco no Egito, o meu Espírito habita no meio de vós, não temais. Não temais. Mas como? Simples assim? Simples assim. Às vezes a gente complica tanto Deus, né? Deus é tão simples. Eu estou com medo. Não tenha medo. E como é que eu faço para não ter medo? A Bíblia diz, o verdadeiro amor lança fora todo medo. E como é que você conhece o verdadeiro amor? 1 Coríntios 13 diz, o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não se orgulha de si mesmo, ele não se ofende, não se ressente com o mal, ele não suspeita mal. Será que você busca viver esse tipo de amor? Com seus irmãos ao seu redor, com a sua família, com as pessoas que te cercam? Será que o amor que você ama as outras pessoas, o amor que você ama a Deus, ele não se ressente do mal? Ele não se ofende, ele não suspeita mal. Ele não se orgulha de si mesmo, ele é paciente. Ele é amoroso, ele é bondoso. Porque quando nós amamos verdadeiramente, quando nós aprendemos o amor com o Senhor, nós não precisamos ter medo. Então ele diz, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda mais uma vez, dentro em pouco,
Farei abalar o céu, a terra, o mar, a terra seca. Farei abalar todas as nações. Deixa eu te perguntar outra coisa. A vida deu uma sacudida para você? Primeiro abala o céu, né? Aí você pensa, nossa, agora lascou tudo. Desestabilizei. Mas aí de repente abala a terra, abala o mar, abala tudo. E quando você vê, a sua vida está inteira de ponta cabeça. Deixa eu te dizer, essa é a hora propícia do favor de Deus para você. Porque ele diz, e as coisas preciosas de todas as nações virão e encherei de glória essa casa. Sabe quando a glória vem? Sabe quando as coisas preciosas vêm depois que Deus abala tudo? É o processo. É o processo. Sabe qual que é a coisa? A gente está buscando riquezas financeiras, coisas, provisões. E a gente não entendeu que primeiro Deus vai abalar tudo. Sabe o que é tudo? É tudo. Tudo. Você enxerga hoje a situação da nação brasileira? Eu estou muito feliz. Você pode me achar louca, mas eu estou muito feliz. Porque eu sei que antes de Deus derramar glória e antes dele liberar a provisão, primeiro ele abala tudo. Você está vendo o cenário propício de Deus? Está tudo caindo, gente. Está tudo caindo, está todo mundo caindo. E é de Deus. A Bíblia não está falando aqui que o diabo ia abalar tudo e Deus ia resolver. Não, Deus está abalando tudo. A gente joga também muita coisa na conta do diabo. O diabo tem costas largas. Tem coisa que você vive na sua vida porque você que não se posiciona. Não é culpa do diabo. Tem coisa que acontece na nossa vida, não é porque o diabo está aprontando. Se é o diabo, você expulsa, manda para correr, acabou. Mas tem coisa que a gente quer fugir. E é Deus que está fazendo. Deus está dizendo, eu vou abalar tudo. Eu vou sacudir tudo. Então eu vou trazer as riquezas de todas as nações. E então eu vou derramar a minha glória. A coisa está feia para você? Está tudo sendo abalado? Fica feliz. Diz como Paulo, esta leve e momentânea tribulação não pode ser comparada com a glória que há de ser revelada em nós. Mas sabe qual que era a leve e momentânea tribulação de Paulo? Incrível. Ele passou por um naufrágio. Nesse naufrágio, inclusive, ele era prisioneiro, ele estava indo para Roma. Ele foi chicoteado 5 vezes, de 49. Imagina isso. Açoitado, arrancando pedaços da carne dele. Ele passava uma miséria tão grande que a Bíblia diz que quando ele manda João Marcos, ele fala assim, manda ele, quando ele voltar, fala para ele trazer minha capa porque está esfriando. Ele não tinha blusa. Ele só tinha uma que tinha ficado em trode. Olha isso. E ele está dizendo, esse homem está dizendo, esta leve e momentânea tribulação. Ele estava preso, acorrentado, sofrendo açoites, foi picado por cobra, sofreu um naufrágio, foi abandonado por um monte de gente. E ainda assim, o que ele dizia? Isso é leve e momentâneo, comparado à glória que vai ser revelada em nós. E aí, a gente está aqui, quebrou a unha, está desesperado já. Será que você pode se lembrar de que existe uma glória de Deus a ser revelada na sua vida, na sua família, no seu estado, na nossa nação, que não pode chegar nem perto dos processos de Deus na nossa vida? Tudo vale a pena quando a gente está em Deus. Então ele diz, e encherei de glória esta casa. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. E a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar darei paz. Sabe onde é esse lugar? É o lugar onde eles foram violados. A Bíblia diz que foi tudo queimado, as portas do templo, os muros foram derrubados, as crianças, as mulheres, os jovens foram levados cativos. E nesse lugar onde eles viram completa destruição, Deus está dizendo, vai ter paz para vocês. Mas primeiro eu vou abalar todas as coisas. Primeiro você precisa estar pronto para entender que Deus vai falar na hora que Ele quiser falar. Primeiro você precisa estar pronto para entender que você sobreviveu. E que você tem que ser forte. E que você tem que trabalhar.
Mas que no meio disso tudo, Deus vai abalar todas as coisas. Mas então Ele vai fazer vir as coisas preciosas de todas as nações. E a glória do Senhor vai encher de novo nossa terra. Você pode fechar os seus olhos por um instante. Colocar a mão no seu coração. Você pode repetir essa oração comigo. Senhor Jesus, me ajuda. Eu quero te ouvir no tempo certo. Eu quero te ouvir quando o Senhor quiser falar. Senhor Jesus, me ajuda. Eu quero ser forte. Eu quero parar de reclamar da minha vida. Porque eu entendi hoje que eu sobrevivi. Eu entendi hoje, Senhor, que eu preciso passar por um processo. E que eu preciso ser forte. Que eu preciso me levantar. Que eu preciso trabalhar. E que eu preciso aprender do Senhor. Eu preciso aprender que quando o Senhor abalar todas as coisas, não vai ser para o meu dano. Não vai ser para tristeza. Não vai ser porque o Senhor quer me ferir. Mas vai ser porque o Senhor quer derramar glória sobre mim. Então eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Cumpra em mim o teu propósito, Senhor. Se essa palavra serviu para você de alguma maneira, eu quero te fazer um convite. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Nós vamos cantar ao Senhor uma canção. Enquanto isso, você pode fazer a sua oração a Ele. Você pode apresentar a Ele o seu clamor. Se o Senhor já está abalando as coisas na sua vida, você pode se render a Ele. Se você precisa ser forte, você pode dizer para o Senhor. Se você está querendo que Deus fale no momento em que você não está pronto para ouvir, você pode dizer para o Senhor. Mas esse é seu momento dele. Esse é seu momento dele. Você e o Senhor. Você e o Senhor. Você e o Senhor. Oh Deus, nós não queremos fugir do processo. Eis-nos aqui, Senhor. Cumpre em nós a tua vontade, o teu desejo. E a riala basura de que anjana no mochoro de baixar.